Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aliás, hoje, segunda-feira, time perde um clássico. Tá todo mundo ótimo, né? Mas antes de mais nada, já deixa aqui seu like pro YouTube entender que os conteúdos do Peixão são relevantes e para espalhar para mais pessoas e a nossa família aqui Narcis Santista crescer muito mais. Então deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui, compartilhe esse vídeo, comente aqui à vontade, deixe toda a sua crítica, toda a sua indignação e também elogio, fique à vontade. Agora falando do jogo, realmente, gente, mais uma derrota. Mais uma vez o Santos perde um clássico, é a quinta vez consecutiva. Ninguém aguenta mais isso, o Santista sofre demais. E em relação ao jogo, ao desempenho do time, eu não considero que o Santos fez uma partida ridícula, vexatória. Muito pelo contrário, fez uma partida consciente, sabendo contra quem estava jogando, porque em quesito de elenco, sejamos justos, né? O Palmeiras tem uma equipe mais qualificada que a do Santos. E o Santos bateu de frente, controlou o jogo. Ali no início do primeiro tempo, o Palmeiras veio para cima como já era de se esperar, principalmente pelo fato de estar jogando em casa e de ter uma equipe melhor. Veio para cima e o Santos naquele trabalho de se defender. O Bustos fez ali algumas modificações táticas, como por exemplo colocando o Kaique como volante, é uma coisa que ainda ninguém havia feito. A gente já viu os treinadores criando várias coisas, inventando várias posições para jogadores diferentes, mas essa do Kaique sendo volante foi a primeira vez que eu vi. E também a outra mudança dele foi colocando o Ricardo Goulart como centroavante, um pouco mais avançado. Hoje, a minha crítica sobra para dois jogadores que eu gosto muito, que são Ângelo e o Sandri. Acho que o Sandri tá voltando sim de lesão, tá recuperando a forma física. E eu acho que ele contava os passos para chegar até a bola. Tava uma coisa assim irreconhecível, porque não é o Sandri que a gente conhece. A gente é acostumado a ver um Sandri que vibra, um Sandri que chega em cima, que marca mesmo. O Ângelo, gente, o Ângelo eu esperava muito mais, que ele criasse muito mais. Teve algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, que ele foi para cima, mas que se embananou todo com a bola. Ao invés de chutar, acabava fazendo alguns passes ali, sem fundamento algum. E o Santos também se demonstrou um pouco nervoso nesse primeiro tempo, no início do jogo. Lucas Barbosa, gosto muito, mas eu vi ele um pouquinho perdido ali, não estava ajudando muito na marcação. Ele estava correndo de um lado para o outro, corria de um lado para o outro, apesar do Bustos ter elogiado muito ele. Eu acho que faltou um pouquinho mais de Lucas Barbosa, ainda vai evoluir muito, o primeiro jogo dele como titular, se eu não me engano, né? Ainda vai evoluir muito, tenho certeza que ele vai ser importante e vai ajudar muito o Santos aí no futuro bem próximo. Nesse jogo a gente pôde perceber o quanto o Ricardo Goulart é diferenciado e o quanto ele faz diferença na equipe. Ontem eu senti ele muito sozinho, claro, ele estava fazendo essa função aí de centroavante, mas a bola estava chegando pouco nele. Quando chegava, ele aproveitava, teve 2 cabeceios perigosíssimos, um deles eu não sei como que não foi gol, por que aquele gol não era alguns centímetros mais largo para aquela bola entrar, gente? Pelo amor de Deus, eu não consigo aceitar até agora que aquela bola não entrou e não foi gol. Então teria saído na frente naquela ocasião e depois tudo desandou. Quando o Velasquez faz aquelas 2 faltas muito parecidas, né? Uma delas fora da área, a primeira, e depois ele repete a mesma coisa dentro da área. Uma coisa que eu fico indignada, acho que a gente, torcedor, quando perde um jogo, fica achando vários motivos, né? Mas dessa vez não é uma desculpa, não tô querendo botar culpa no árbitro. Mas, gente, quantas faltas fizeram em cima do Goulart? Eu até perdi as contas. O Kusevich, por exemplo, eu contei ali que fez umas 3 ou 4 faltas. E o árbitro fez o quê? Deu cartão? Puniu? Não, apenas chamou para conversar. E para o Santos, na primeira oportunidade ali, cartão. A falta do Auro, né, em cima do Jorge. Cartão amarelo. Então, é aquela história que só pro Santos tem cartão, só pro Palmeiras era marcado falta. E eles foram espertos, foram muito espertos. Revezaram o jogador que iria fazer a falta no Goulart, sabendo que ele é o jogador, em tese, mais perigoso, aquele que poderia incomodar muito mais como incomodou. Então, eles foram espertos, bancaram
os inteligentes e revezaram as faltas no Goulart. E o Santos não fez isso, né? Foi lá com o mesmo jogador, no caso o Velasquez, e deu um golpe no Rony e deu um golpe dentro da área, que aí as coisas desandaram. Até então o Santos conseguiu equilibrar, estava resistindo e tinha tudo para melhorar no segundo tempo. E infelizmente aquele gol, aquele pênalti, acaba desestabilizando, né? Com um a menos a situação fica complicada. Quando o Santos volta no segundo tempo, o Palmeiras diminui o ritmo e o Santos até consegue criar algumas situações, mas jogou para se defender, né? Jogou para não tomar mais. Então é muito triste isso, é muito ruim quando a gente vai para um clássico sabendo que o time está numa fase muito ruim e a gente já imagina o que pode acontecer, qual vai ser o desfecho do jogo. E saudade do tempo que o Santos batia realmente de frente, que os times eram equilibrados. E o Santos até era melhor, né? Era considerado favorito em algum clássico. Hoje a situação tá difícil, tá complicada e o Santos precisa urgentemente de contratações. O Santos tenta o retorno do Alisson, que alguns podem gostar, outros não. Em quesito técnico, às vezes ele deixava a desejar, mas era muito marcador, brigava muito, literalmente brigava. Então, o Santos precisa de um líder, precisa de um jogador com essa característica. E também o Brion Castilho, né, o jogador do Barcelona de Guayaquil, que eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, mas é um jogador que o Bustos já conhece, que está tentando trazer para o Santos, mas ambos os jogadores aí, os clubes atuais estão dificultando. O Alisson, o Al-Azen não paga e não quer liberar, e o Barcelona quer um valor muito alto aí pelo Brion Castilho. Vamos ver, né? Espero que isso se desenrole, porque o Santos precisa tanto desses jogadores, se não der certo a contratação, de outros, porque o que a gente precisa é reforço. E eu preciso novamente enaltecer o nosso grande goleiro João Paulo, fazendo grandes defesas em mais uma boa partida. Vou deixar uma pitadinha de crítica para o Auro. Achei ele muito fraco na saída de bola, pelo menos ontem estava assim. Espero que isso seja apenas um deslize, um vacilo, porque a saída de bola do Santos em si já não estava muito legal, tanto pelo fato do Palmeiras estar avançado e estar pressionando, quanto pelo fato de que os jogadores estavam nervosos. Eu senti esse nervosismo do Santos, a saída de bola estava bem complicada, e o Auro errava passes simples, o Santos errava passes simples, coisinhas mínimas, bolas jogadas para lateral sem nexo nenhum, e o nosso querido lateral Auro fazendo bobagem. Eu vi muita gente falando que entendem o porquê que o Velasquez não é titular, pelo fato de ele ter cometido o pênalti, prejudicado o Santos, mas, gente, a gente não pode deixar de lembrar que a todo momento em que o Santos perdia a bola, que saía jogando mal, o Velasquez, quem estava fazendo os cortes, estava fazendo um bom jogo, claro, até ser expulso, né? E sim, o Velasquez teve sua parcela de culpa, sim, cometeu um pênalti ali, pênalti é quase certeza de gol, e o Santos ficou com 10 jogadores. Poderia muito bem ter tentado o empate, mas a gente sabia que com pênalti ou não, as coisas seriam bem difíceis, bem complicadas pra gente. Agora o Santos tem 2 jogos pela frente, 2 jogos que podem ser decisivos. Tem a Ferroviária fora de casa na próxima quarta-feira e tem o Água Santa no próximo domingo na Vila Belmiro às 4 da tarde. E são 2 jogos decisivos porque o Santos pode aí definir a sua passagem para a próxima fase ou não. Então, que não se encaminhe para aquele drama de 2021 que ninguém quer mais saber disso. Então, beijo, gente, fiquem bem, deixem aqui seus comentários se vocês concordam com as minhas opiniões, com aquilo que eu disse nesse vídeo. Se não concordam, podem falar também, que a gente troca uma ideia aqui, tá bom? Me sigam no Instagram, @LePachecoOficial e @NaciSantista.